Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10. Gente, de segunda a sábado, almoço, você não precisa se preocupar. É só dar uma passadinha ali, tem o self-service, tem marmita, tem marmitex. No self-service você tem a comida quente, você tem saladas, você tem opções, inclusive com comida japonesa, comida oriental, né? Tem sobremesa, bebidas geladérrimas, tudo isso para que você possa, você, sua família, seus amigos, ali nas proximidades tem muitas escolas, alunos e pais vão lá, porque às vezes os filhos têm que voltar rapidamente para o segundo turno da escola, não é mesmo? Então eles já aproveitam e almoçam ali. É ali também que esses meninos do basquete Bauru se alimentam, quando estão aqui em Bauru. Quando eu estou lá, por lá, encontro muitos deles lá. O Léo, o Gui, não é isso? O Alex inclusive leva a família, né? Mas quem mais também? O GG, o Jefferson, o Gé, né? A maioria ali a gente conhece dali do Botequim Luso Brasileiro, porque o Servinho e o Jânio são, assim, fã de carteirinha, né? Tem até cartazes deles lá, de outras oportunidades de vitórias e tudo mais. E estamos aí torcendo agora, pensando na final. E continua de pé, gente. Continua de pé. Nós vamos trazer esses meninos ainda para o case. É que a gente não está querendo interromper esses momentos aí de tanta concentração que eles estão tendo. Mas no programa de hoje eu vou ter a oportunidade de trazer duas pessoas que vocês vão ficar encantadas como eu fiquei. São universitárias, estão já assim praticamente saindo da universidade, mas a universidade só deu termos técnicos para elas, porque elas têm já um potencial para o jornalismo e para o social muito forte. Mas eu conto para você daqui a pouquinho, depois da mensagem que o Bruno Rossi preparou para a gente. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o nosso case dessa semana. E no primeiro momento do case, nós vamos estar conversando com a Mara Carvalho. Ela que vai também representar a sua colega Thaís Daniel Benedito. Porque de um trabalho de tese vai sair um livro, gente, importantíssimo. E é sobre isso que a gente vai falar. Minha querida Mara Carvalho, seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós estamos felizes em tê-la aqui conosco e bastante ansiosos para poder falar sobre esse trabalho tão importante que vocês defenderam. É isso que você que está aí preparando sua tese deve levar em conta. Eu vou fazer uma defesa de tese, recebo a nota, recebo o diploma e cumpri com a minha missão. Por que não fazer alguma coisa como Mara e Thaís fizeram, que pode servir depois como um legado de vocês da universidade que vocês fizeram? E é isso que Mara vai contar pra gente. Mara, como é que surgiu a ideia de vocês defenderem essa tese, que é uma tese extra classe realmente, né? E uma coisa que a gente está, infelizmente, quase que diariamente trombando na rua, né? Quer dizer, passando por essas pessoas pela rua. Palavra é sua, Mara. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todos que estão também nos acompanhando. Realmente é uma oportunidade para falar sobre a população em situação de rua, que eu e a Thaís, decidimos falar sobre essa população que merece, sim, sair da invisibilidade, ter uma atenção da população. Então, nós decidimos fazer um livro-reportagem falando sobre os moradores em situação de rua. O livro é Vozes Soturnas, os moradores enfrentam a invisibilidade, mas e os seus direitos? Então agora eu gostaria de ir esmiuçando isso na medida do possível, né? Porque é um livro que você começa a ler e não tem coragem de parar.
porque uma coisa vai puxando a outra, são perfis que eles colocaram de várias pessoas de rua, né, nessa condição de rua, que a gente não sabe quem é, por isso daí da invisibilidade, mas que é um ser humano que está ali. Por exemplo, a foto que nós vamos ver nesse momento, Mara, desse coletor de reciclável. Que história tem esse morador em particular, Mara? Esse morador é uma pessoa assim que é muito especial, como todos, né? A gente pode dizer que são 5 perfis e ele é um dos que representa não só essa população aqui de Bauru, mas como do país todo, do mundo todo, porque é uma situação realmente que acontece em todo o país, em todo o mundo. Esse morador em especial, ele trabalha com reciclável há muito tempo, ele gosta do que faz, ele é uma pessoa muito humana, né? E a gente sabe que não tem nenhuma condição de trabalho realmente digna. Então, é uma pessoa que também, além dele ajudar, né, um cachorrinho que ele fala, o amarelão, porque o alimento que ele encontra na rua, ele leva para esse cachorro. O que ele acha também no lixo, ele leva para alguns colegas. Porque ele pega, por exemplo, uma maçã, que às vezes está um pouquinho machucada, ele fala, isso aqui para o meu amigo vai servir. Então, assim, o que chama muita atenção é justamente essa forma humana que eles têm de um para com o outro. E isso é fantástico, a gente aprende muito. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, Purini, fazendo a coleta mesmo do reciclável. E a partir daí eu passei a ter uma consciência muito maior. Hoje eu separo todos os meus lixos recicláveis, tudo certinho, em respeito ao trabalho desses coletores. Porque era tudo muito misturado quando eu acompanhei. Lixo com bicho. E diante de tudo isso, a gente tem e pode ajudar, né? Tem que valorizar essa população. E ele está trabalhando. Agora, a saída dele de casa para a rua. Que motivo o levou para as ruas, Mara? Porém, existem várias situações, né? Cada um tem uma particularidade. Sim, no caso desse morador, ele foi problemas familiares. Então, isso o levou para a rua. Ele deixou a família, inclusive ele paga pensão para a família, tá? Porque ele fala que o importante é ajudar os filhos também. O dinheiro que ele faz, a coleta do reciclável, ele contribui na casa. Eu tive momentos assim que foi muito triste ao ver ele... porque esse carrinho de reciclável ele utiliza também para fazer uma cabana à noite, no momento que ele vai dormir, por exemplo. Eu acompanhei momentos de chuva, é um momento muito complicado, né? Porque ele coloca um tablado no chão e ali ele dorme em cima desse tablado de madeira, faz uma cobertura com uma lona e ali ele dorme. Então são condições extremamente precárias e difíceis. Esse caso é um caso masculino. O que falar, por exemplo, de um perfil feminino? Essa foto que nós estamos vendo aí, sem necessariamente identificação de rosto, nada disso, a gente não quer expor ninguém aqui, mas a gente quer saber do trabalho que vocês fizeram, tão humano, não é? O que é que vocês extraíram, na verdade, desta situação e, no caso, desta mulher, Mara? Você tocou num ponto importante, nós tivemos esse cuidado ao tirar as fotos, são fotos autorais, nós procuramos tirar foto que não visualizasse o rosto, justamente para preservar essas pessoas, né? Então, assim, no caso dessa mulher, nós escolhemos um perfil feminino para representar as outras mulheres, porque a mulher, a gente já sabe que na sociedade tem uma certa dificuldade para conquistar o seu espaço. Imagina em situação de rua. Ela menciona que ela é a mãe da rua, que foi assim que ela conseguiu ter o seu espaço, o seu respeito. Mas no capítulo, ela menciona que tentaram estrupá-la, só que ela se defendeu como ela pôde. Ela estava com uma faca e ali ela tentou se defender. É uma mulher assim, de um coração muito nobre também, ela canta, ama cantar, ela canta suas canções lindamente, tem uma voz encantadora e ela é mãe, né, tem alguns filhos, ela tem um problema de saúde muito sério, mas mesmo assim, me chama muita atenção a alegria como ela vive, mesmo estando em situação de rua. Particularmente, nesse caso, é o caso que você me relatava, que ela também fora adotada, ou que ela foi adotada com 2 aninhos de idade, e com quantos anos ela foi para a rua? Isso mesmo, Purini. Ela foi adotada por uma família aqui em Bauru mesmo,
né? E ela foi para a rua aproximadamente aos 8 anos de idade, porque ela já se sensibilizava com a população em situação de rua, né? Quando ela via aquelas crianças, ela queria ajudar de alguma forma, só que aí ela acabou se envolvendo com drogas e diante disso, em querer ajudar essas crianças, outras pessoas, a hora que ela viu, ela estava em situação de rua. A mãe, por exemplo, tentou ajudar, tal, mas ela se identificou com essas pessoas de uma forma de acolher, de ajudar. Foi isso que aconteceu. Gente, às vezes... Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ajuda. Como é que a gente pode ajudar? Porque a gente pensa em ajudar, mas não é a ajuda que essas pessoas querem. A gente também tem que identificar isso, porque é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas dos perfis que nós escolhemos, o livro é rico, riquíssimo, a respeito daquele que tem até carteira de trabalho, Mara. Mas que momento de desgraça que aconteceu que ele acabou aproveitando, a empresa, melhor dizendo, né? Aproveitou da desgraça do empregado e acabou colocando também no rol daqueles que teriam que ser dispensados. Porini, acontece muito, né? Inclusive hoje a gente está vendo, a nossa economia está passando por um problema muito difícil e num desses períodos, né, há muito tempo atrás, a empresa decidiu desligar os colaboradores de uma forma assim, uma grande quantidade, e ele estava entre esses. E ele tinha um problema de saúde também, um problema muito sério de saúde na coluna. E então isso foi um agravante para que ele conseguisse outro emprego. Aí veio as discórdias familiares, porque não tinha um salário, né? E ele, como provedor da casa, ele se sentia diminuído. Aí veio a bebida e foi intensificando realmente essas discórdias. Droga também acabou entrando aí? Neste caso dele, somente o álcool. O álcool. O álcool, exatamente. Perfeito. Mas ele foi parar na rua. E né? quando lembra, Mara, da família, em particular dos filhos, ele chega a se emocionar ou fala com naturalidade a respeito da família, agora que ele está longe e vivendo esses momentos? Não, ele fica assim, sensibilizado, embora ele até tenha contato com a família, né, com os filhos, mas ele fala, você acha que alguém quer um estorvo? Não que a família pense assim dele, mas ele se sente incapaz, né? Sabe? Ele não tem esse desejo de ir sem um emprego, sem um trabalho que possa contribuir com a renda familiar. Então chama muita atenção também, Porini, que ele carrega a carteira dentro da mochilinha. Olha o quanto é importante para ele, o que significa o trabalho. A gente até brincou porque ele tem uma barba grande, né, branca, era um final de ano quando a gente entrevistou, falou, o senhor poderia fazer um serviço de Papai Noel, né? Ele falou, você acha que eu não tentei, que eu não pedi, né? E ele não teve essa oportunidade, a gente acaba deduzindo por alguns motivos, né? Bom, eu gostaria de me aprofundar muito mais ainda, mas vamos dar uma generalizada. Infelizmente, há um estereótipo de moradores de rua como pessoas que são fracassados, pessoas que não sabem nem por que estão vivendo, então acabam se jogando na rua. Pelo que você me mostrou no livro já, no material que me foi passado, qual é o perfil dessas pessoas? Porque são pessoas esclarecidas, intelectualmente, críticas, inclusive, em relação à situação delas e da própria situação do país, Mara? Sim, são pessoas extremamente críticas. Nós tivemos a oportunidade de falar, né, com um intelectual, inclusive, e ele faz várias críticas em relação à situação do país, como que é feito, embora tenha, né, os assistentes sociais, tudo, mas no livro ele detalha tudo isso. Diante de alguns perfis, por exemplo, uma grande parte que nós entrevistamos acabaram se envolvendo com drogas. Foi um dos fatores. Alguns por curiosidade, outros, né, porque amigo ofereceu e acabou para não ficar numa situação de inferioridade, né, então acabou entrando nessa. Mas existem vários casos, Porini, como, por exemplo, a droga é um dos fatores em evidência. Inclusive, teve uma pesquisadora que no livro a gente conta, a pesquisa dela, ela vivenciou junto com os moradores em situação de
rua, né, esse dia a dia, esse cotidiano, como que é. Então, eles se compreendem, eles falam que quando volta para a sociedade, eles são criticados. Então, diante disso, há uma exclusão, né, por parte da sociedade. E entre eles, não. Existe um companheirismo. O que me chamou bastante atenção, por exemplo, eu acompanhei voluntários que foram fazer doações, que foram fazer entrega de alimentos, que me sensibilizei muito com o gesto de um dos moradores, enquanto a gente fazia um bate-papo, ele não pegou o Marmitex para o seu colega. Então, o que ele falou? Não tem problema. O que eu peguei aqui que é para mim, depois eu divido com ele ou dou o meu Marmitex. Eles dividem mesmo, né? Muitas vezes isso a gente acaba, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, até no nosso egoísmo, a gente esquece, né? A gente pega a melhor parte para a gente e a gente doa aquilo que sobra para o outro. E isso eu não vi nos moradores em situação de rua. Mara, que pena, eu gostaria de fazer o programa inteiro com você, mas eu não posso deixar de perguntar, porque consta também do livro, os direitos dos moradores. Os moradores de rua também têm direitos. O que falar sobre isso? Sim, eles têm direitos e direitos que estão na Constituição. Então, é super importante, é por isso que, inclusive, nós consultamos advogados, nós consultamos, inclusive, um quadro clínico, instituições que atendem essa população, né? São pessoas que estão preparadas para atender. Só que, assim, diante de tudo isso, se eles não têm essa informação clara, esclarecida, eles acabam não usufruindo desses direitos. Como, por exemplo, a acesso à moradia. É um direito que eles têm, a alimentação, são direitos que estão na Constituição. Só que, assim, não é o assistencialismo, é realmente contribuir para que eles voltem a ser inclusos na sociedade novamente. E para isso de uma forma digna. Então, nós tratamos muito a dignidade da pessoa humana, que eles têm esse direito. E o que significa os 7 caminhos? Os 7 caminhos são instituições preparadas que podem ajudar a população em situação de rua a sair tanto de uma dependência química quanto realmente voltar para o seio da família. São várias instituições como, por exemplo, o Centro Pop, o Esquadrão da Vida, várias instituições nós consultamos e colocamos, fizemos questão de colocar no livro para que voluntários, secretarias possam ter acesso e ajudar essa população, porque nós fizemos de uma forma simplificada, mas com muita pesquisa, para que várias pessoas possam ter acesso e ajudar a população em situação de rua. Eu vou fazer uma pergunta que é dificílima. É fácil ajudar? Olha, tem moradores que, inclusive, eles comentam isso, viu, Purini? Tem muita gente que quer ajudar, mas não sabe como, né? Então, nós, pensando nesse questionamento dele, o que nós fizemos? Fizemos uma lista de contatos, tanto contatos, uma lista para a saúde, né? Você pode ligar para um pronto-socorro, por exemplo, 190, para várias instituições para ajudá-los a sair em situação de rua. E no livro nós tivemos a preocupação de ele sendo impresso, ele pode ser destacado essa lista telefônica, vamos dizer dessa forma, que ele pode ser destacado, xerocado e ser entregue para outras pessoas, que às vezes quer ajudar, mas não sabe como. Então, e nem sabe onde, né? Nem onde, exatamente. Querida, para esse primeiro momento, suas considerações finais a respeito desta experiência maravilhosa que vocês passaram, humaníssima e que demonstra bem o espírito jornalístico de pesquisa que saem da escola, que saem do meio acadêmico e estão aí deixando para o mercado essa proposta de trabalho importantíssima. Se alguém quiser bancar esse livro, como é que eles podem fazer, com quem eles podem entrar em contato para que isso se torne realidade e saia da pasta de defesa de tese das universitárias jornalistas Mara Carvalho e Thaís Daniel Benedito? Bom, Purini, para quem sensibilizar, né, com essa situação, que tem muitas pessoas que se sensibilizam e quem não ainda não teve essa oportunidade do contato, que possa realmente vivenciar essa experiência, que é muito positiva, nos transforma como ser humano e pode sim entrar em contato comigo, né? O meu telefone é 014 98814 5160. Eu vou, no que eu puder ajudar também, dar as
informações ou quem puder nos contribuir, nós seremos muito gratas. Muito bem, gente. Nós vamos passar como um vapt-vupt para poder receber aqui a nossa colega Elisa Espósito, porque Mara continua conosco e Elisa chega para que a gente possa falar agora a respeito de uma outra experiência envolvendo aquilo que eu adoro, né? Educação, escola, comunicação, é tudo que a gente ama e vamos, na sequência, trazer essa mensagem também para você. Estamos de volta com o nosso case, a Elisa já devidamente no seu posto, no seu lugar, para bater aquele papo gostoso com a gente, porque agora nós vamos falar de uma experiência muito, muito, muito importante. Dar voz à criança, dar voz ao adolescente, dar voz ao jovem, e de uma maneira utilizando técnicas, seja ela de rádio, TV, jornal impresso, tirando fotografia. Quem não tem hoje um celularzinho que dá para tirar foto, não é mesmo? Então, como aproveitar aquilo que a gente já tem para poder se fazer, comunicar e dar voz àqueles que... O que significa aluno? Sem luz. Então, como é que nós vamos dar luz para esses estudantes? São com trabalhos voluntariosos maravilhosos, como essas duas jovens realizaram lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Chaparro Costa. E que a gestora, corpo docente e os próprios alunos, os estudantes, todos abraçaram a causa e aí fizeram uma oficina de multimídia. Mara, como é que o convite chegou a vocês ou vocês que ofereceram o serviço à escola? O convite chegou até mim, né, no caso, uma professora se prontificou, estava já falando um pouco sobre manchete para os alunos, ela queria se aprofundar. A partir daí surgiu a ideia de fazer uma oficina, convidei colegas jornalistas, né, outros, que foi no caso o Guilherme, a Moema, a Gabriela. Então, teve outras pessoas, a Daniela e a Elisa, que está aqui. Então, ninguém faz nada sozinho, né, Purini? Com então, certeza. Diante disso... Essa equipe maravilhosa. E aí, então, vocês tinham a possibilidade de trabalhar com TV, rádio, impresso e as fotografias propriamente ditas. E aí, vocês dividiram isso em equipe? Como é que foi? Sim, nós dividimos em equipes. De TV, rádio, como você já mencionou, impresso, e os alunos tiveram a oportunidade de fazer cada passo, compreender como que era o processo. O que chamou bastante atenção, que no momento do intervalo, eles não queriam fazer intervalo. Quando a coisa é boa, eles não querem parar, não. Exato. O aluno... Mas Mara, deixa eu aproveitar a Elisa aqui um pouquinho para saber o seguinte. Em qual dessas áreas aqui você ficou, Elisa? E ficou com quem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Purini. E eu fiquei na área de impresso e a gente dividiu em grupos para facilitar a forma de trabalho e dar uma atenção mais especial para cada grupo de alunos. E no impresso foi o grupo que teve mais alunos e ficou eu e a Gabriela encarregada dessa parte. Perfeito. Agora, é importante a gente ressaltar também que os jornais que vocês utilizaram lá foram quais jornais? A gente não utilizou jornais, na verdade. O que a gente resolveu fazer é trazer a experiência do jornalismo para a vivência deles. E aí teve um dia chuvoso, no dia que a gente estava na escola, então a gente comentou as duas formas de contar sobre um acontecimento. Quando você conta para um colega de sala, hoje choveu muito e aí eu me atrasei para a escola e isso interrompeu meu dia, enfim, o que causou para um amigo. E como um jornalista contaria essa notícia. E assim eles puderam comparar pela vivência até de um acontecimento que estava naquele dia, que no caso era a chuva, né? Só complementando, Purini, Mara. Na parte física, né, eles tiveram a oportunidade, inclusive, de ter acesso à câmera fotográfica, à filmadora, coisas do tipo. E a parte física mesmo do jornal, como, né, você mencionou, nós tivemos um apoio do JC, que eles nos forneceu para que as crianças fizessem uma leitura e ali trabalhassem também. Os diferentes gêneros. Exatamente. Perfeito. Não, porque a gente fica contente de saber que o nosso JC na escola, está também aí podendo abraçar
essa causa. E quando a gente encontra voluntários para somar nesse nosso propósito, nesse nosso ideal, a gente fica mais feliz ainda. E esse jornal impresso que vocês fizeram como produto final, quantas páginas, de quantas páginas ele é composto, Elisa? Ele é composto de um parágrafo realizado pelos alunos e o que a gente quis mais ressaltar foi o aspecto do lead, né? O que, onde, como, para eles trazerem o que é essencial na notícia jornalística. E a ideia foi que a gente não interferisse muito nesse aspecto para que ficasse muito realizado pelos alunos e com a cara deles, digamos assim. Que, assim, sob o olhar do estudante. Sob o olhar do estudante, né? Sem a nossa interferência enquanto jornalista, que a gente queria que fosse um exercício particular entre eles, né? Maravilha. Gente, a gente contando assim, dá-se a impressão de que foi alguma coisa simples, né? Mas imagine você tendo contato a tudo isso. Tem uma das fotos, inclusive, não sei se está dentro do hall aí, mas em que uma das garotas está com o microfone, aquele microfone que a gente usava na década de 50, né? Na década de 60, aqueles microfones daquele tamanho. Hoje é tudo micro, né? Aquele microfone desse tamanho assim, ó, aquela coisa linda realmente, que só a história do rádio faz nos dar este salto lá no passado e as crianças de hoje poder rever como que eram as coisas. Mas vamos parar por aqui, porque senão o tempo passa e as meninas gostariam de dar as suas considerações finais da importância para elas enquanto experiência. Porque, como eu disse na abertura, elas não só fizeram esse trabalho, elas já fazem trabalhos sociais independente do jornalismo, porque isso já é nato nelas, isso já é próprio delas, de fazer inclusive trabalhos, Jardim Licéia, se eu não me engano, e outros pontos da cidade, junto com outros colegas também universitários da área de jornalismo. Mara, considerações finais da experiência que você pôde vivenciar e daquilo que você pôde sentir do corpo discente, docente e gestor da nossa querida EMF Maria Chaparro Costa. Foi uma experiência fantástica, encantadora, que a gente pôde realmente contribuir de alguma forma e aprender muito com aquelas crianças. O que me emocionou e me contagiou muito foi ouvir, 2 dias após da direção, que um dos alunos chegou para ela e falou: professora, diretora, eu quero ser jornalista. O objetivo não é trazê-lo para a profissão realmente, né? Se vir, ótimo, mas o objetivo mais é formar cidadão. E neste caso eu acho que nós cumprimos o nosso papel. Fiquei muito feliz e muito satisfeita. E tenho muito a agradecer aos meus colegas, como eu disse no começo, ninguém faz nada sozinho. Elisa, com os nossos agradecimentos também e suas considerações finais no tocante ao que você leva para a sua vida agora pós-formanda, com experiências como essa, e se pretende continuar, enquanto não tem aí uma definição de mercado, continuar fazendo esse trabalho voluntariado? Bom, eu achei uma experiência muito gratificante, especialmente por trazer para aquele aluno de escola pública uma autoestima, né? Não necessariamente para ele ser um jornalista, como a Mara mencionou, mas para ele ver do que ele é capaz, né? Ouvir a voz dele pela primeira vez, ver ele em frente à câmera, foi muito emocionante para muitos dos alunos terem vivenciado isso, mesmo que não sigam a profissão, e verem realmente, né, do que eles são capazes, o material de qualidade que eles produziram, mesmo tão pequenos, né, sendo alunos de 5ª série, de 9 e 10 anos. E essa experiência eu vou levar comigo como uma experiência de muito aprendizado, porque não foi uma coisa só entre nós com eles, mas entre eles e nós. Eles trouxeram também muito aprendizado para a gente, quanto à visão que eles têm dos fatos. Trazeram também muitas notícias que estão na mídia, como a questão da baleia azul e outros aspectos assim, de assuntos sérios, que eles mencionaram enquanto a gente deu a oficina. E eu pretendo seguir, sim, na área social, que eu tenho o sonho de trabalhar com projetos sociais e com o jornalismo, né, também, linkar essas 2 esferas. Muito bem. E com essas mensagens importantes para nós vamos chegando ao término do case desta semana. Querida Mara, querida Elisa,
não estando presentes os demais colegas, recebam também o nosso carinho, o nosso agradecimento por esse trabalho importante que Bauru ganha com os nossos universitários, nossos jornalistas, que têm esse lado humano para levar para os nossos leitores, telespectadores, nossos ouvintes, enfim, aqueles que são, na verdade, o nosso objetivo final. Muito obrigado, um abraço e até a semana que vem. No dia 17 de abril, um jovem de 17 anos tentou se jogar de uma ponte da cidade de Bauru. De acordo com a polícia militar, o jovem era participante do jogo Baleia Azul. A cunhada do adolescente confirmou que o jogo teria o motivado a realizar a tentativa de suicídio. Mais informações a qualquer hora durante a nossa programação.